Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho proposto pela nossa igreja para a segunda-feira da oitava da Páscoa. De antemão, feliz Páscoa para você e sua família. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. De antemão também, peço a você enviar esse vídeo para outras pessoas, assim você me ajuda a evangelizar ainda mais, tá bom? Então o Evangelho da segunda-feira da oitava da Páscoa, ele se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de 8 até 15. Durante essa semana a gente vai tanto olhar na primeira leitura para Atos dos Apóstolos e no Evangelho sempre nós vamos ver os relatos da ressurreição. Esse aqui pelo evangelista Mateus vai nos dizer o seguinte: naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje. Amado irmão, amada irmã, vamos começar a analisar esse relato com detalhes. Primeira coisa, nos evangelhos é bem interessante a gente perceber que geralmente as primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres. Eu sempre comento isso com as pessoas, porque se nós quiséssemos fazer uma mentira, escrever uma mentira, nós iríamos tentar fechar todas as pontas soltas que poderiam se ter. É isso que a gente vê em filmes, né, de investigação criminal, que revelam pessoas fechando as pontas para que ninguém descubra nada. Só que os evangelistas, eles colocam como mulheres como testemunhas da ressurreição. Veja que isso tem toda a característica de não ser uma mentira. Porque se fosse uma mentira, eles colocariam em pessoas que eram prestigiadas pela sociedade. As mulheres eram desprestigiadas, elas eram vistas como ninguém, eram vistas muitas vezes como mentirosas mesmo. Então veja, se fosse para os evangelistas mentirem, eles não iriam escolher mulher, iam escolher talvez Pedro, né? Seria esse o norte. Mas aqui não. As mulheres estavam lá no sepulcro. Elas estavam com medo, é o que vai dizer no versículo 8, mas elas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Isso é muito interessante, não é? A alegria da ressurreição, ela vence o nosso medo. Veja que elas estavam com medo, estavam angustiadas, estavam diante de tudo. Mas o medo não as paralisou. É impossível a gente não fazer um eco aqui do documento Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho que o nosso Papa Francisco já, né, fez em seu pontificado. Porque de fato a alegria do Evangelho é tão profunda que ela envolve a nossa vida, ela envolve o nosso ser por inteiro, ao ponto de não nos permitir ficar parados e não querer anunciar para os outros a boa nova que nós experimentamos, que nós encontramos. Isso porque a gente tem que entender que mais do que apenas um acontecimento que ficou preso no passado, a ressurreição de Jesus é algo que é perene. Algo que é atualizado, ao ponto de que eu não apenas sei que Jesus ressuscitou, mas eu experimento o Cristo ressuscitado na comunidade, eu experimento o Cristo ressuscitado com a minha vida pessoal, eu encontro o Cristo ressuscitado na Eucaristia, eu encontro o Cristo ressuscitado numa pessoa doente, nos marginalizados, né? De múltiplas formas eu posso encontrar o Cristo ressuscitado. Ele não é um acontecimento que ficou preso no passado e que eu apenas posso dizer, ele ressuscitou e ficou preso lá. Mas é um passado continuado. Ele ressuscitou e essa ressurreição ela traz evidências até hoje, né? Traz consequências até hoje, ao ponto de que eu posso hoje, 2000 anos depois, experimentar a alegria da ressurreição. Já
exploro essa palavra porque é importante que isso entre na nossa cabeça. Mas é interessante que aqui diz no versículo 9 que Jesus foi ao encontro delas e disse-lhes: alegrai-vos. Essa mesma expressão hoje precisa ecoar em nosso coração. Porque essas mulheres que estavam aqui eram imagem, eram um sinal da igreja, a comunidade reunida. Nós hoje, enquanto igreja, somos a comunidade do Senhor. E nós somos chamados, amados irmãos e irmãs, a também nos alegrarmos. Esse imperativo, alegrai-vos, também serve para nós. É preciso nos alegrar diante de um mundo que só temos tristeza, que vemos guerras, que vemos desigualdades, que vemos corrupção muitas vezes no âmbito da política e por aí vai. É preciso nos alegrar, porque a alegria sobrepõe toda maldade, toda tristeza, né? E aí, as mulheres aproximam-se de Jesus, se prostram diante dele e abraçam seus pés. Jesus então vai dizer: não tenhas medo. Olha qual é a expressão que ele vai usar agora de imperativo. Ide e anunciai. É interessante como Mateus coloca, né? É mais do que ide e vede, como a gente, por exemplo, vê às vezes no Evangelho de João. Mas é um ide e anunciai. Olha que interessante. A Páscoa, ela está completamente ligada ao âmbito missionário da igreja. Nós não podemos ficar apenas no ide. Vemos o Cristo e paramos ali. Não. É preciso ir e anunciai. A gente agora começa a entender, né? Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, que o Padre fala no final da Santa Missa. É um ide para a missão. É um ide para evangelizar, é um ide para mostrar ao mundo quem Jesus é um ide para anunciar quem é o ressuscitado. E aí, já perto de finalizar a nossa reflexão, as mulheres partem e alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes. E aí é interessante, olha o que acontece. Tem uma questão de dinheiro, né, uma corrupção aqui, e eles inventam uma mentira, só que essa mentira é muito infundada. Para te contextualizar, se um guarda fosse pego dormindo em seu horário, ele seria morto. E se também o prisioneiro acabasse fugindo, o guarda também seria morto. Das duas formas. Então, essa conexão aqui está muito equivocada. E mais, ele diz assim: diga que eles roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. Gente, se ele estava dormindo, como é que eles sabiam que os discípulos tinham roubado o corpo? Nós estamos diante da primeira fake news, digamos assim, da história da igreja. Tentaram dizer que os apóstolos roubaram o corpo de Jesus e que enterraram ele em algum lugar. Só que é interessante que 2000 anos depois nunca ninguém encontrou esse corpo, porque ele ressuscitou. Essa é a nossa fé. Nada, nem ninguém consegue segurar o poder de Deus. Ninguém pode parar o poder de Deus, porque ele está acima de tudo e de todas as coisas. E isso precisa alimentar e encher o nosso coração de esperança. Mais uma vez, feliz Páscoa para você e sua família. Espero que você tenha gostado da reflexão. Compartilhe com outras pessoas, comente. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. E amanhã, segunda-feira, vai ao ar já a primeira leitura do Domingo da Misericórdia, hein? Que é o segundo domingo da Páscoa, para você não ficar perdendo nada aqui no canal. E também já as reflexões da terça-feira, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.